professora Fabrícia e neste vídeo vamos fazer a correção do PET 2 para o 8º ano do ensino fundamental. Neste vídeo, correção da semana 3 e logo em seguida da semana 4. Então vamos lá? Então, a primeira atividade aí dessa semana pede para se ler uma tirinha, né? Então vamos fazer a leitura dessa tirinha da Mafalda, personagem aí do cartunista Quino, que sempre vem aí trazendo reflexões acerca da vida. Apesar de ser uma tirinha aí já bem antiga, continua sempre atual em suas reflexões acerca do nosso cotidiano na sociedade. Então, nessa tirinha aqui, retirada do site Clube da Mafalda, nós vamos ver aí que no primeiro quadrinho temos 3 personagens, a mãe da Mafalda, a Mafalda e o Manolito, que é um menino aí, filho de comerciantes e que é muito capitalista, pensa muito em dinheiro. Então, nesse primeiro quadrinho, o Manolito está oferecendo uma balinha, né, para Mafalda, enquanto a mãe dela está aí olhando, e ela diz assim: "Não, Manolito, eu já disse que não." Aí a mãe dela vem falar para ela, né? "Não seja assim, Mafalda. Aceite o caramelo que o Manolito está oferecendo." Aí ela fica feliz, né? De ver a carinha dela de alegria, né? "Está bem, aceito." Ela pega o caramelo, descasca, né? Começa a comer e vira para a mãe dela e fala: "Mas no fim do mês você se entende com ele, tá?" E a mãe dela faz uma cara assim de quem tá aí surpresa, né? Desanimada, né? Porque a gente vê que ele tá anotando ali o que a Mafalda tá comprando, né? Então, a mãe dela no início acha que ele tá oferecendo, que ele tá dando para ela esse caramelo, mas no final a gente vê que o Manolito quis vender esse caramelo. A Mafalda não queria comprar porque não queria gastar, né? Não queria, não dispunha aí dessa vontade de fazer essa conta aí, de comprar esse caramelo, mas e a mãe dela fica aí com essa cara aí desanimada, né? Triste, incrédula aí, né? Com a ação aí do Manolito, né? Então, vamos passar para as questões. Então, aí na questão número 2, pede para você observar a fisionomia, ou seja, a expressão do rosto da mãe da Mafalda, no último quadrinho, que é essa aqui. Em seguida, comente sobre a referida reação. Então, você vai falar sobre essa expressão facial dela. Então, a gente vê que ela tá triste, ela não tá sorrindo, né? Tá olhando assim pro Manolito, né? Ele anotar no caderno ali o caramelo que a Mafalda pegou, né? Então, o que essa fisionomia da mãe da Mafalda quer dizer? Então, a gente vê que ela tá desanimada, descontente, que ela imaginou que era um gesto ali de amizade da personagem Manolito, que ele estava oferecendo um doce para dá-lo à Mafalda. Mas ela vai descobrir no final que, na realidade, ele estava vendendo. Então, a gente vê aí desânimo, descontentamento, às vezes aí um pouquinho de tristeza, né? Então, esses são os sentimentos que a gente pode perceber nessa fisionomia. Então, aí na questão número 3, ele vai perguntar para você qual a finalidade, né? Qual o fim desse texto. Então, sempre que vierem essas questões, você vai pensar qual que é o objetivo comunicativo dos textos. Para que esse texto aí vai servir afinal? Então, ele é um texto humorístico, vai trazer humor, vai permitir entreter o leitor. Ele é um texto jornalístico, que é aquele que traz notícias do dia a dia e fatos reais que acontecem. Ele é um texto publicitário, que é aquele que vai vender, fazer propaganda de algo. Ou ele é um texto didático, que vai ensinar a fazer alguma coisa. Então, neste caso, nós vamos ter um texto humorístico. Mesmo que você não tenha achado a tirinha engraçada, mas o objetivo aí que o autor expressa no seu texto é entreter, é causar humor, ok? Então, vamos aí para a próxima questão. Na questão número 4, ele traz o seguinte: são acentuadas pela mesma razão gramatical, exceto. Então, ele quer saber aí dessas 4 palavrinhas, não, já, mes e tá, quais o uso do acento ele pode ser explicado pelo mesmo motivo. Então, vamos lá. As palavrinhas aí, já, mês e tá,
elas são acentuadas, elas fazem uso aí do acento gráfico. No caso de já e tá, do acento agudo. No caso de mês, do acento circunflexo. Então, na palavra não temos uma diferença. O tio, ele não é um acento, ele é um sinal diacrítico. Ou seja, ele é só uma marca que a gente coloca para indicar que essas palavras vão ter um som nasal. Então, o som da palavra ele vai ser expelido, ele vai sair com o ar pelo nariz. Então, quando a gente fala não, a gente percebe esse som mais nasal. Agora, já as palavras já, mês e tá são monossílabos tônicos. E eles são terminados em A e E. E pela regra da gramática, eles vão ser sempre acentuados. Então, a resposta aqui, que a exceção aí dessa regra dos monossílabos tônicos vai ser a letra A. E a gente poderia ter marcado ela já de cara, porque o tio não é um acento, certo? O tio é um sinal diacrítico, ok? Então, se você acertou, coloca aí nos comentários para mim. Você sabia que o tio não é um acento? Me conta aí nos comentários. Então, vamos lá, questão número 5. Pede para você reler um trecho da tirinha. Não seja assim, Mafalda. Aceite o caramelo que o Manolito está oferecendo. E pede para que você identifique qual a ideia que esses termos sublinhados, dois verbos, vão estar expressando. Então, o verbo é o seja e o aceite. Então, esses verbos, eles estão no uso do modo imperativo, aquele modo que dá ordem, que mandam fazer alguma coisa. Então, esses termos sublinhados vão passar a ideia de ordem, de uma exigência que está sendo feita pela mãe da Mafalda. Certinho? Então, terminamos a correção aí da semana 3. E agora, em seguida, vamos começar a correção da semana número 4. Então, vamos lá? Então, atividades da semana número 4. Vamos lá terminar esse PET do 8º ano. Então, aí na questão número 1 da semana 4, pede para você ler uma notícia. Essa notícia é sobre um novo medicamento aí que a Anvisa está aguardando a aprovação para ser liberado, um medicamento para a cura de 2 tipos de câncer. Então, vamos lá fazer a leitura da notícia? Nova droga. Anvisa aprova medicamento contra o câncer de pulmão e de pele. Para a circulação do remédio, ainda falta a definição do valor do remédio, processo que dura aproximadamente 3 meses. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta segunda-feira, 4, a droga Opdivo, da farmacêutica Brizol, o primeiro remédio para tratar 2 tipos de câncer, o de pulmão e o melanoma de pele. Os imunoterápicos são medicamentos que agem ativando o sistema imunológico para combater a doença. Estudos demonstram que esses remédios aumentam expressivamente a sobrevida e têm poucos efeitos colaterais em comparação com as terapias. A aprovação do Opdivo é importante porque, entre os cânceres, o de pulmão é o que mais mata no mundo, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, INCA. Surgirão 28.220 casos da doença no Brasil em 2016. Para a circulação do medicamento, falta apenas definir o preço, que é determinado pela Anvisa e deve demorar cerca de 3 meses. Nos Estados Unidos, cada aplicação custa cerca de $15 mil, R$55 mil aqui no Brasil. No Brasil, esse custo costuma decair em aproximadamente 40%. Então, foi retirado aí do jornal otempo.com.br em 16 de junho de 2020. Então, vamos lá passar para as nossas questões sobre esse texto. Então, e na questão número 2, ele vai perguntar sobre o objetivo do texto. Então, o texto, ele foi escrito com qual objetivo? De persuadir? De fazer o leitor aí mudar de ideia? Não, né? De alertar, de trazer aí um alerta, um comunicado importante sobre alguma coisa? Também não, né? Ele traz aí o objetivo de informar, de trazer informações sobre o medicamento?
É essa a resposta certa, né? Ele quer informar desse novo remédio que está sendo produzido, que esse novo remédio logo estará aí no mercado. Ou divulgar, né? Fazer aí uma propaganda aí do remédio. Então, a letra D também está errada. A resposta certa vai ser a letra C. Então, a próxima questão, número 3. Identifique a finalidade do emprego dos dois pontos no trecho abaixo. Então, o trecho é este. O primeiro remédio para tratar 2 tipos de câncer, o de pulmão e o melanoma de pele. Então, esses 2 pontos aí, ele vai ser utilizado para explicar e enumerar para o leitor quais são esses tipos de pele que podem ser tratados com o remédio. Vamos próxima? Então, na questão número 4, pede para você substituir os termos grifados pelo que está entre colchetes. Então, vamos lá. Então, determinado tem o sentido de algo que foi resolvido, que foi decidido. E sugerido, algo que está sendo aí aconselhado, proposto, mas não é algo certo. Então, se há essa mudança no sentido, a gente não vai utilizar. Então, essa letra A não está certa. A letra B, ela traz aí, esses remédios aumentam expressivamente a sobrevida. Então, esse expressivo traz a ideia aí que é algo que é grande, né? Que ele trata aí de um aumento que ele é importante, que ele se destaca. E quando a gente tem aí substancialmente, também traz essa ideia de algo que é fundamental, que é importante e que é essencial. Então, a resposta certa é essa letra B. A letra C tem poucos efeitos colaterais em comparação com outras terapias. Então, ele está falando aí de coisas que eu estou aí comparando uma e outra para ter um resultado. E quando eu trago aí consonância, é algo que já foi aí conformado, que foi acordado, é algo certo. Então, também não pode ser essa. Então, uma é uma comparação e a outra já seria aí um resultado. A letra D também não pode ser, porque estimativa é um dado que não é certo, é uma aproximação de um resultado. E quando eu uso aí a expressão dados, já é algo certeiro, já é algo que é certo, que já está mais do que comprovado. Então, é o resultado. Então, estimativa, resultado aproximado. Dados, resultado certo, em cima, em cheio. Então, muda também o sentido. Então, por isso, na número 4, temos como resposta a letra B. Vamos para número 5. A mesma razão gramatical justifica o acento na seguinte dupla de palavras. Então, nós temos aí 2 questões, a letra A e a letra B, que não podem ser as certas. Pediu aqui razão gramatical que justifica acento. Nós temos palavras aí com til. Então, til não é acento, é um sinal diacrítico. Então, essas 2 já ficam eliminadas assim de cara. Mas nós temos aí 4 palavras que vão deixar a gente com dúvida. Então, as 2 da letra C, cânceres e imunológico, e da letra D, que é remédio e agência. Então, essas 2 questões, elas vão estar certas, porque ambas as palavras, elas vão estar acentuadas pelo mesmo motivo. No caso da letra C, elas vão estar acentuadas porque elas são palavras proparoxítonas. O que é uma palavra proparoxítona? Vamos lembrar? Proparoxítona é aquela palavra em que a antepenúltima sílaba é a mais forte. Então, nós temos aí cânceres. Então, a gente tem aí essa primeira sílaba, que é a antepenúltima, que é acentuada. No imunológico, nós temos aí esse ló, que leva esse acento agudo, que é também a antepenúltima sílaba. E, pela gramática da língua portuguesa, toda palavra proparoxítona, ela vai ser acentuada. Então, essas levam essa acentuação por esse motivo. Na letra D, nós vamos ter aí 2 palavras que são paroxítonas. Palavras paroxítonas são aquelas que possuem a penúltima sílaba mais forte. Então, nós temos aí em remédio o mé, que é a penúltima, que ele está acentuado. E em agência, essa sílaba aí, ó, o gen, que também está acentuado. Então,
Quando a gente tem essas paroxítonas terminadas em ditongo, que é esse IO e esse IA, ela vai ser acentuada, é a regra da língua portuguesa. Então, as duas também levam acento pela mesma regra, então também está correto. Então, deve ser um errinho de edição, um peguinha aí na questão, que tem duas questões corretas, tá bom? Então, vamos aí para número 6. Transcreva, ou seja, copie da notícia um exemplo de vírgula para realizar a inversão na ordem dos termos. Então, que é quando você vai fazer aí a escrita e inverte a ordem aí da oração. Então, a gente tem como exemplo, aqui nesse parágrafo, essa última oração. No Brasil, esse custo costuma decair em 40%. Então, essa frase aqui há uma inversão. Mas por que há essa inversão? No Brasil, ele vai ser um adjunto adverbial. E nessa oração, ele vai trazer uma ideia de lugar e vai completar o sentido do verbo decair. Então, os adjuntos adverbiais, em ordem direta, em sequência, eles devem vir depois dos termos essenciais, ou seja, ele deveria vir no final da oração. Só que aqui, por um motivo aí estético durante a escrita, o autor ele faz essa inversão. Então, ele falou nos Estados Unidos e depois ele vem e cita que no Brasil, esse custo costuma decair em aproximadamente 40%. Então, você pode aí só colocar a frase na sua resposta, tá bom? Que ele pede só para você colocar o exemplo. Mas se você quiser completar e explicar como eu fiz também, fique à vontade. Na letra B, ele pede para você fazer aí, destacar, trazer como exemplo, o local onde a vírgula faz a inserção, ou seja, coloca um termo. Então, a gente vai ter aí a aprovação do optivo. É importante porque, entre os cânceres, o de pulmão é o que mais mata no mundo. Então, essa opçãozinha aí, ó, entre os cânceres, ele vem para colocar aí uma informação a mais. Porque se eu tirar isso aqui, vai ficar assim. A aprovação do optivo é importante porque o de pulmão é o que mais mata no mundo. Então, ele quer complementar essa ideia. Ele quer explicar que o de pulmão mata entre os cânceres aí, que nós temos mais malignos, né? Que causam aí mais dano ao ser humano. Então, ele traz a inserção de um termo, a inserção de uma explicação, certo? Então, coloca aí, corrija a sua questão aí. No número 7, ele traz aí, existem expressões que têm por função retomar a ideias ditas anteriormente. Dessa forma, torna-se possível estabelecer a articulação entre as frases ou parágrafos que integram um texto. Identifique os referentes das palavras destacadas em. Referente é aquela palavrinha que diz respeito a outra, que retoma um texto. Então, vamos ver assim. O primeiro remédio para trabalhar 2 tipos de câncer. Então, o primeiro remédio vai ser uma expressão que ele vai retomar qual informação no texto. Então, aqui, ele vai retomar o remédio optivo, né? Que é esse primeiro medicamento para tratar 2 tipos de câncer. Na letra B, ele traz aí, estudos demonstram que esses remédios aumentam expressivamente. Quais remédios são esses do qual ele está falando? Ele está falando dos remédios imunoterápicos, que são aqueles remédios que vão permitir aí a melhora do sistema imunológico do paciente. Na letra C, temos aí casos da doença no Brasil em 2016. Então, doença está retomando aí qual ideia? Então, seria a ideia aí do câncer, né? Essa doença aí que é tão difundida e que faz tantas vítimas aí em todo o mundo. Nós temos aí a letra D. Esse custo costuma decair em aproximadamente 40%. Esse custo,
ele está retomando qual termo lá do texto? Então, o custo de cada aplicação do novo medicamento. Então, terminamos aí a número 7. Então, terminamos nossa correção da semana número 4. Com isso, também concluímos aí o plano de estudos tutorado do 8º ano aí, volume 2. Se esse vídeo colaborou com você para a sua entrega de atividades, para que você corrigisse suas questões, compartilhe com os colegas. Também entre em contato com seus professores aí e mandem para eles o resultado dessas atividades. É muito importante que vocês mantenham esse contato com os professores e esse vínculo aí com a escola, pois mais do que você aí estar fazendo as atividades, o importante é que você aprenda. E esse contato aí com seus professores vai favorecer esse aprendizado. Então, entre em contato com seus professores aí e mande a sua atividade. E se esse vídeo foi bom, se ele te auxiliou, dá um joinha aí pra mim. Se inscreva no meu canal para incentivar ainda mais o meu trabalho. E beijos no coração. E até a nossa próxima videocorreção. Tchau!